A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Coisa de Irmão. Neste vídeo, iremos meditar na leitura diária da revista produzida pela editora CPAD, Classe dos Adultos. O tema deste trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. A lição de número 2 tem como título O Livro de Ruth. A leitura diária de terça-feira tem como tema um contexto de anarquia e infidelidade do povo hebreu, e faremos a leitura bíblica em Juízes 1, 7 e 19. Vamos à leitura. Então, disse Adoni-Bezeque, 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém, e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois, os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Quiriate-Arba, e Judá feriu a Sesai, a Aimã e a Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir Quiriate-Sefer. Disse Calebe, a quem derrotar Quiriate-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então, Calebe lhe perguntou, que desejas? Respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então, Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram, com os filhos de Judá, da cidade das palmeiras, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram. Por isso, lhe chamaram Orma. Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e a Ecrom, com os seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. O livro de Juízes, especialmente no capítulo 1, versículos 7 a 19, oferece um vislumbre perturbador de um período turbulento na história do povo hebreu. Este texto bíblico descreve um cenário de anarquia e infidelidade, refletindo a instabilidade política e religiosa que marcou a vida dos israelitas após a morte de Josué. Após a morte de Josué, os israelitas enfrentaram o desafio de conquistar e estabelecer-se na terra prometida, sem um líder unificador. Juízes 1, 7 e 19 relata as batalhas iniciais travadas pelas tribos de Israel contra os cananeus e outros habitantes da região. Este período é caracterizado por uma série de vitórias e fracassos, refletindo a fé oscilante do povo em Deus e a falta de coesão entre as tribos. Os versículos iniciais de Juízes 1 detalham algumas das conquistas dos israelitas. Judá e Simeão. As tribos de Judá e Simeão uniram forças para derrotar os cananeus em Bezeque, capturando e mutilando o rei Adoni-Bezeque. Juízes 1, 4, 7. Jerusalém. Judá também atacou e incendiou Jerusalém, embora esta cidade fosse recapturada posteriormente pelos jebuseus. Juízes 1, 8. Apesar das vitórias iniciais, a Bíblia destaca as falhas dos israelitas em expulsar completamente os habitantes da terra, como ordenado por Deus. Bet-Shemesh e Bet-Anat. As tribos de Judá e Simeão não conseguiram expulsar os habitantes destas cidades, permitindo que os cananeus continuassem a viver entre eles. Juízes 1, 27, 33. Desobediência divina. Essa falha não foi apenas militar, mas também espiritual,
representando a infidelidade do povo ao pacto com Deus. Sem a liderança firme de figuras como Moisés ou Josué, as tribos de Israel agiam de forma independente e frequentemente em desacordo umas com as outras. Esta falta de unidade e liderança centralizada resultou em uma série de problemas. Com a morte de Josué, Israel entrou em um período de desgoverno, onde cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Juízes 17:6. Essa frase encapsula a anarquia que prevalecia, com cada tribo buscando seus próprios interesses sem uma direção clara. A fragmentação das tribos levou a conflitos internos, enfraquecendo a coesão nacional e a capacidade de defesa contra inimigos externos. A falta de cooperação e apoio mútuo tornou a conquista e a manutenção da terra prometida ainda mais difíceis. A infidelidade do povo hebreu se manifestava não apenas na desobediência às ordens divinas, mas também na adoção das práticas religiosas dos povos ao seu redor. Os israelitas frequentemente caíam no sincretismo, adotando os deuses e os cultos dos cananeus, contrariando diretamente os mandamentos de Deus. Êxodo 23:5. Este sincretismo corroía a identidade espiritual de Israel e levava a uma apostasia crescente. A infidelidade resultava em ciclos de opressão e libertação, onde os israelitas eram repetidamente subjugados por inimigos até que clamassem a Deus por ajuda, e ele levantasse juízes para salvá-los. Este ciclo de pecado, sofrimento e salvação é uma marca registrada do livro de Juízes. Juízes 1:7-19. Oferece uma janela para um período de anarquia e infidelidade na história de Israel. A falta de liderança forte, a desobediência às ordens divinas e o sincretismo religioso foram fatores que contribuíram para a instabilidade e o sofrimento do povo hebreu. Este período serve como um lembrete poderoso das consequências da infidelidade a Deus e da importância da unidade e liderança no cumprimento do propósito divino. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima em nome de Jesus.